Olá amigos de Direção Assistida, Carpoint News, tudo bem? Essa tampa preta você conhece, é o novo Volkswagen Up com motor 1.0 TSI. TSI que significa que ele tem motor turbo, mas é um turbo voltado para economia, não um turbo voltado para esportividade, como foi a ideia do Gol Turbo 1.0 no passado. Junto com a versão turbo, a Volkswagen lançou também essa versão aqui, que é a Speed Up. É uma versão exclusiva com motor 1.0 turbo. E esse motor turbo também está disponível nas versões Red, aquelas versões especiais, e também a Move Up e a High Up. Esse carro casou muito bem com a proposta do turbo. Para receber o motor 1.0 turbo, ele passou também por reforços estruturais. Os freios foram redimensionados, os freios dianteiros são maiores. E além disso, o carro cresceu um pouquinho aqui no para-choque dianteiro para abrigar o intercooler ali atrás, para a necessidade de refrigeramento do turbo. Vamos lá, vamos dar aquela passada no interior do carro. Vou mostrar aqui em detalhes para vocês. Vamos começar aqui pelo motor. O Up Turbo já é visto aí na internet, vários outros testes. É um carro que o pessoal está gostando bastante. A gente ficou muito tempo aqui no mercado brasileiro sem um carro diferenciado, né? Sempre mais do mesmo, sempre aquelas minivans, aqueles sedãs sem graça. E agora a gente tem essa belezinha aqui, que é um carro compacto, um carro bem pequeno, e tem esse motor bem forte aqui dentro. É um motor turbo com injeção direta. Ele é 1.0 3 cilindros, 12 válvulas, rende 105 cavalos com etanol, 101 com gasolina, mas o melhor dele é o torque. Torque máximo 16,8 kgfm. Esse torque está disponível desde 1.500 rotações por minuto. Ou seja, com isso o carro fica bem esperto, bem rápido, principalmente no trânsito urbano. Quando é possível dar algumas estilingadas e o carro acelera bem convincente mesmo. Aqui na traseira, todas as versões TSI andam com essa tampa preta. A tampa preta que remete ao Up europeu, só que no Up europeu isso aqui é vidro e aqui é lataria, só lataria pintada de preto. Fora isso, nenhuma mudança. Vou dar uma olhada aqui no porta-malas. Porta-malas dele tem aqui ganchinho para fixação, porta-malas tamanho compacto. E se vocês repararem, algumas versões tem esse opcional aqui que divide o porta-malas. Então você ainda tem bastante espaço lá para dentro. Se torna um porta-malas bem satisfatório para o tamanho do carro. Tem também o ganchinho de fixação Isofix aqui. Vamos lá para dentro. Acabamento porta-malas bem simples, só um pedacinho de plástico. Espaço traseiro. Banco dianteiro está regulado para mim. Eu vou entrar aqui. Cuidado com a cabeça. O espaço é bem apertado, bem apertado mesmo. É complicado até viajar aqui. Vocês podem ver que falta espaço para a cabeça, falta espaço para a perna, falta espaço para o braço, falta espaço para tudo. E aqui a gente tem janelinha com comando manual aqui atrás. É um absurdo a Volkswagen não oferecer o vidro elétrico na traseira. A gente tem também um porta-copos ali embaixo. Faz o seguinte, eu vou sair do carro, vai ficar melhor de mostrar para vocês aqui os detalhes do banco traseiro. Então, o espaço é bem pequeno, como vocês viram. Espaço aqui para garrafinha. O banco tem apoio de cabeça para 3 ocupantes, sendo que o ocupante do meio tem apenas cinto abdominal e os laterais têm o cinto de 3 pontos. O banco não é
bipartido, mas ele tem aqui duas ganchinhos, ele é rebatível, você tem condição de levar alguma coisa bem maior ali no porta-malas. Vamos lá para a dianteira. Aqui na dianteira, porta do motorista, comando do vidro elétrico, só dianteira e traseira, só na frente, e não tem um toque. Comando da trava elétrica, retrovisor elétrico. Aqui a gente tem um nicho, porta-objetos para garrafa, bem interessante. E aqui a gente tem os pedais, tudo normal. O tapetezinho dele de carpete bem gostoso, vem no carro. O banco dessa versão Speed Up, ela é de couro, é um couro native, né? Um couro sintético. Ele passa uma impressão legal no interior do carro. Banco com apoio de cabeça junto com o restante do banco. Dá uma impressão de banco concha, mas não é essa a ideia é economia mesmo. Aqui o interior dele, se você notar, é todo preto, diferente dos outros Up, exceto pelos painéis de porta aqui que ficam aparecendo na cor da carroceria. Esse carro aqui só pode ser na cor branca. Retrovisores azuis. E vamos voltar lá fora que eu vou mostrar um detalhe para vocês. A roda dessa versão exclusiva da Speed Up, mas o pneu é um 8560 radial 15, igual das outras versões. Freios redimensionados, a disco ventilado na dianteira, tambor na traseira. Essa versão Speed Up, ela tem também acabamento em preto ali embaixo, aquele adesivo Speed, retrovisor azul e o teto pintado em preto brilhante. Beleza? Só para não ficar de fora aqui o exterior do carro para vocês. Volante, a regulagem ali do volante é só em altura. Volantezinho aro bem fino. Lembra de longe o volante do Golf GTI. A gente tem aqui, não tem comandos de nada no volante. Desse lado aqui, comandos do farol. Inclusive ele tem farol e lanterna de neblina. Farol de neblina eu acho dispensável, mas a lanterna de neblina é muito importante e eu acho que mais carros deveriam trazer esse detalhe. Vamos dar a partida aqui no motor turbo. O motor é bem silencioso, você quase não sente a vibração aqui dentro, ao contrário dos outros motores 1.0 3 cilindros. Esse motor não vibra praticamente nada aqui dentro. O ronco dele é aquele ronquinho de 3 cilindros normal, só que ele com o turbo em movimento você ouve. Para você ouvir a turbina você tem que estar bem atento, com o carro lugar silencioso e o rádio desligado. Ele não é um carro que faz questão de te mostrar o grito da turbina, o silvo da turbina no caso, né? E também não tem nenhum detalhe esportivo no escapamento, então o ronco do motor é só padrão mesmo. Aqui a gente tem o interior do carro, o painel dele é bem simples. Aqui na versão Speed esse detalhe do painel é sempre preto. Em outras versões do carro você pode ser da cor do carro. Aqui no meio a gente tem no cluster conta-giros, velocímetro bem grande e ali o detalhe do medidor de combustível. Mexendo nessa haste aqui do lado na pontinha você tem o trip. Você consegue alterar ali embaixo as informações do computador de bordo. Aqui mostra a velocidade que eu estou no momento. O computador de bordo é bem completo, tá? Limite de velocidade, hora, temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura externa e o trip, que tem 1 e 2 no caso, que é tempo de viagem, consumo imediato, consumo médio, autonomia, quanto eu já rodei, velocidade média e isso aí. Aqui desse lado só os comandos de farol alto e seta, e desse lado só os comandos de limpador, botãozinho aqui para mexer no computador de bordo, e é só isso. Esse computador de bordo é interligado com o computador de bordo dali do Maps & More, que aqui ele mostra as informações. Eu posso desde a partida, que é informações que eu tenho desde que eu saí com o carro, ou a longo prazo, informações que eu tenho já acumulado rodando com o carro. O veículo aqui também tem
Você clicando aqui no Maps and More, no caso, voltando, você tem informações do veículo, computador de bordo, foi o que eu mostrei para vocês. Think Blue é o modo como você está conduzindo o carro. Ele te diz se você está conduzindo de forma econômica ou se você está gastando bastante combustível. Quanto mais azul, melhor. Vocês podem ver que eu não estou muito azulzinho aqui. E o status. O status ele mostra aqui uma cópia do conta-giros, tão pequena quanto lá. E o detalhe da temperatura do líquido de arrefecimento. Voltando aqui, mídia. Esse carro não tem porta USB. Não dá para entender. A Volkswagen, quando você pega o opcional do Maps and More pro carro, junto com o rádio que originalmente tem a portinha USB aqui, perde a porta USB. E lá na Europa, o Up tem uma porta USB aqui embaixo, só que aqui por corte de gasto não botaram. É ridículo. Eu digo novamente que é ridículo não ter porta USB, porque você precisa para carregar alguma coisa, você tem só uma tomada 12 volts, você bota ali para carregar e você ocupa totalmente, só tem condição de uma pessoa carregar alguma coisa aqui. Mas em compensação, você consegue passar música do teu celular por Bluetooth, e o carro também tem CD player, e aqui eu mexendo no Maps and More, eu consigo controlar também o rádio do carro. O som do carro é bem interessante. Ele tem 4 alto-falantes e 2 tweeters ali na frente. E o som é bem interessante mesmo. Telefone, você consegue conectar seu telefone por Bluetooth e ele passa aqui as informações de lista telefônica, chamadas recentes, etc. Você disca aqui, puxa aqui a informação que você quer e ele faz a discagem para você. E por fim, navegação. A navegação mostra o mapinha. E o mapinha é bem interessante também. Funciona muito bem. Todo momento que eu precisei, o carro ele mostrou com eficiência, não teve nenhuma falha. Então é isso. A única falha desse sistema multimídia aqui é não ter uma porta USB. Repito. Voltando aqui, computador de bordo. Vamos dar uma olhada no restante do carro. Ar-condicionado com comandos analógicos, totalmente manual. Aqui você tem botõezinhos para alerta e informações do alarme, desembaçador traseiro. E aqui o rádio bem simples, bem padrão Volkswagen, com todas as informações aqui. Aqui embaixo, porta-objetos com 2 níveis. Você tira aqui. Ali embaixo você tem a possibilidade de botar ou um porta-objetos grande, ou fazer isso e botar uma garrafa, um copo ali embaixo. Tomadinha 12 volts, câmbio manual de engates bem legais, engates bem justos. É o padrão da Volkswagen, engate muito bom. Alavanca do freio de mão com revestimento em couro também. E aqui, aquele porta-copos que eu já mostrei lá atrás. Aqui em cima, iluminação por spot, passageiro e condutor. Sendo que o passageiro tem um espelhinho, mas não tem iluminação pro espelho. E, pasme, não tem uma iluminação, não tem nem um espelho do lado do motorista aqui. Isso é um detalhe desabonador num carro que custa 50 mil reais. Sendo que se você optar por... Mas você não precisa pagar 50 mil reais para ter um Up Turbo na garagem. Você pode optar pelas versões mais simples, Move Up, que ele custa a partir de 44 mil. O acabamento é mais simples que esse carro, mas em questão de equipamentos é praticamente a mesma coisa. Ele não tem a opção do Maps and More, mas o rádio padrão acaba sendo suficiente e tem a porta USB. Então galera, é isso, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu tô de volta aqui com o carro em movimento. Um abraço, tchau, tchau. Olá amigos de direção assistida, CarPoint News. Vamos lá? Vamos fazer o teste desse Up TSI aqui em movimento. Vou fazer aqui uma saída dele, um 0 a 100 aqui meio roubado, porque eu tô com uma ligeira inclinação para baixo. Mas o importante é que eu vou poder mostrar para vocês como é o desempenho elástico desse motor. Vamos lá? ...100 km por hora. Tudo bem que a descida ajudou, mas esse é o desempenho do carro. O carro anda forte. O carro tem um desempenho muito elástico. E ele te permite que você
consiga fluir bem com esse carro não te dá nenhuma dificuldade para você viajar, seja qual for a condição. Na cidade você não vai ter falta de força. Esse carro é realmente muito bom. O motor é uma joia da engenharia. Motor 1.0 turbo. Só um momento, vou mostrar para vocês aqui uma leve subida. Eu estou em 5ª marcha e o carro não perde velocidade, pelo contrário, estou afundando o pé, ele está ganhando velocidade gradativamente. Então esse é um carro motor 1.0 turbo, injeção direta, flex. Ele rende 101 cavalos na gasolina e 105 cavalos no etanol. E tem um torque de 16,8 kgfm a 1.500 rotações por minuto, independente do combustível. O que isso significa? Significa que você tem força imediata. Como ele é um carro leve, ele pesa abaixo de 1 tonelada, então esse torque, combinado à entrega em baixa rotação, é algo excelente. E além desse motor forte, o carro recebeu um escalonamento de marchas bem longo. Todas as marchas dele são bem longas. Então, para você ter uma ideia aqui, em 5ª marcha, 100 km por hora, o carro está beliscando 2.000 rotações por minuto. Ou seja, esse carro é um carro voltado para o consumo. Eu já vi gente comentando, inclusive comentando comigo, que o câmbio do Up TSI é muito longo. Cara, o câmbio do Up TSI é muito longo porque a ideia da Volkswagen com esse carro aqui foi te entregar um consumo bom com um desempenho satisfatório. A ideia desse carro aqui não é ser esportivo. Por isso que eu não entendo essa versão aqui Speed Up, porque esse carro não nasceu para ser esportivo. Embora as pessoas estejam fazendo racha na marginal de São Paulo ou disputando a aceleração com A, B, esse carro aqui não é esportivo. Se você for comprar esse carro aqui, bota isso na cabeça. Esse é um carro que é voltado para economia. É um motor 1.0 TSI que lá na Europa é usado em carros que são mais voltados para economia. E você tem a mesma situação aqui no Brasil com o Up. Ele é tão econômico que em determinados momentos ele pode ser mais econômico que o Up aspirado. Porque o Up aspirado na estrada, ele gira muito alto. Então a economia de combustível desse carro aqui pode ser superior ao Up. Vou abrir passagem aqui que tá vindo um lindo Porsche. Enfim, voltando ao Up aqui, a economia dele é tão boa que eu fiz com etanol 10,5 na cidade e 14 km por litro na estrada. E com gasolina eu fiz 12,5 na cidade e na estrada eu fiz 18 km por litro. Carreira GTS, bem lindo realmente. Então é uma economia de combustível muito boa. É um carro que te permite economizar bastante nessa época de combustível caro, de inflação, etc. Quanto ao comportamento dinâmico do carro, é um carro que, repetindo, não é esportivo, então ele tem uma calibragem de suspensão que é mais voltada para tentar te entregar o conforto, só que ele é um carro muito pequeno, então a suspensão às vezes é meio durinha, principalmente em piso ruim na cidade, o carro pula um pouco. Mas melhorou bastante em relação ao Up aspirado, porque esse carro aqui, além de ele ter passado por reforços estruturais, a dianteira dele, a suspensão dianteira, parece que ganhou um pouquinho mais de curso. Então, com o Up aspirado, quando você passava assim numa lombada ou numa rua muito esburacada, você sentia o carro meio desagradável, né? Era até ruim passar na lombada com o cross-up que eu testei. Mas esse carro aqui não. Esse carro aqui superou isso. Você consegue utilizar ele em pisos irregulares sem muita dificuldade. É um carro realmente ficou boa a alteração de suspensão dele. Os freios foram recalibrados. O freio dianteiro é maior, o disco um pouquinho maior, então segura o carro muito bem. Só o pedal que é um pouco borrachudo, mas o desempenho da frenagem é muito bom.
É um carro que tem uma boa estabilidade, tendência dianteira, ele é bem pacato mesmo para andar forte. E tem um detalhe aqui que eu quero comentar, que eu já vi e ouvi em vários lugares, que esse carro tem controle de estabilidade. Esse carro não tem controle de estabilidade. Você comprar esse carro não vai entrar que nem maluco na curva, que ele não tem controle de estabilidade. Mesmo que tivesse, não é para entrar que nem maluco na curva. Mas não vá contando com isso, porque esse carro tem controle de tração. O MABS, que é o sistema desse carro aqui, ele é controle de tração. Ele é para evitar que as rodas patinem na aceleração. Inclusive, esse carro ele tem tanto torque em baixa que quando você acelera mais forte, faz uma saída mais forte, o controle de tração sempre dá as caras. Se você não regular bem o pé na aceleração, o controle de tração aparece e dá uma segurada no carro. E é mais uma coisa que a galera da internet aí reclama: que o controle de tração mata o carro na aceleração. Carro não é para ficar acelerando de 0 a 100, cara. Carro precisa de um desempenho bom para você ter uma aceleração boa numa entrada de uma rodovia e uma retomada boa na estrada para você fazer uma ultrapassagem, etc. É para isso que o carro tem que ter uma boa aceleração e uma boa retomada. Não é para você ficar fazendo 0 a 100, nem para ficar tirando racha com o amiguinho. Então, a proposta desse carro aqui é um carro familiar com economia, e é um carro muito bom nesse aspecto. Agora, se eu compraria um Up TSI, talvez um Move Up como um segundo carro. Por quê? Porque esse carro, apesar de ser bom, apesar de ter uma qualidade construtiva excelente, apesar de ter 5 estrelas no Latin NCAP, ele é um carro que fica te devendo muita coisa. Por exemplo, espaço interno. Vocês viram lá que o espaço traseiro dele é meio insatisfatório para adulto. Ele fica te devendo em itens de conforto, em mimos, que você encontra em outros carros. Quem é concorrente desse carro aqui? O Uno Sporting. Tem um motor que nem se compara com esse aqui, mas tem muito mais mimos. Então, Ford Ka SEL 1.5, ele é muito mais equipado do que esse carro aqui. Então você compra um carro, se você investir 50 mil reais ou 44, que é o preço do Move Up, no Up TSI, você vai estar investindo esse dinheiro todinho ali no motor. É um carro que tem um motor fantástico, um desempenho fantástico, só que você vai sentir falta de algumas coisas aqui dentro. E por esse motivo, só por esse motivo, se eu fosse comprar um carro com esse motor, eu esperaria a Volkswagen colocar esse motor em outro carro. Mas isso não te impede de ter um Up TSI, é um carro muito bom. Só que eu acho que a Volkswagen poderia dar um tratamento melhor aqui pro Brasil. O carro já é caro e ele deveria no mínimo trazer alguns itens que lá fora ele traz, como a porta USB, colocar mais um espelhinho aqui, vidro elétrico na traseira, quem sabe algumas coisas como limitador de velocidade, cruise control. Vou fazer a retomada aqui em terceira. Mas é aquele negócio, você quando começa a andar com o carro, você começa a esquecer o que ele não tem, porque o desempenho dele é realmente excelente. Então, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Vou dar mais uma curtida aqui no Up TSI na estrada. Eu conto com vocês aí para receber um like. E se inscreve no canal. A gente está chegando no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, a gente está chegando a 500 inscritos. Eu estou muito feliz mesmo. Fico feliz com seus comentários, quando você dá like ou quando você dá dislike também. É bom pra gente sempre tentar melhorar. E em breve a gente está voltando aí com mais carros e mais novidades. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um grande abraço aí pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.